Gente, agora nós vamos para o momento pet de hoje. E vocês já tinham visto ainda agorinha, né? Porque nessa correriazinha aqui do ao vivo, nós acabamos mostrando ela aqui, a veterinária Letícia Johanni, não é isso mesmo, amiga? Isso. Bom dia. Ela hoje vai apresentar para a gente uma curiosidade com os nossos bichinhos, né? Que acontece com os nossos bichinhos, uma doença. É a míase. Míase, não é isso, doutora? Exatamente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, sobre a míase. Isso, né? Vamos conversar. Primeiramente, esse é um tempo, né, de chuvoso, né, úmido, e a gente sempre tem cuidado com a gente mesmo, né? Com as doenças, com as arboviroses e também com as bactérias, os parasitas, enfim. E aí, a gente tem que ter cuidado com os bichinhos também, né? Tô falando assim como leiga, quem vai explicar melhor é você. O que é a míase? Então, a míase acontece quando existe uma infestação de larvas de mosca em uma ferida de um animal, né? Geralmente, essa infestação acontece devido a alguma feridinha antiga, né? Geralmente a míase acontece mais no pavilhão auditivo, no conduto auditivo. Mas na orelhinha do bichinho, Isso. Né? Em ferimentos na região do olho, em ferimentos de pele, o que é que acontece? As larvas, elas têm uma preferência por tecidos desvitalizados. Então, aonde eu tenho uma feridinha, a mosca vai lá, deposita os ovos, né? Até 60 ovos uma mosca pode depositar, aí, né? Mosca doméstica. Com esse inseto, né? A mosca sempre a gente tem, eu pelo menos tenho ojeriza, né, gente? Eu vejo, já vou espantando. Então, assim como a gente tem também essa repulsa, essa coisa, esse cuidado mesmo, né? Com a mosca e outros insetos, pelo que você está falando, é bem grave, né? Então, o cuidado, ele é associado à repelência, né? E aos cuidados com o animal. Eu sei que uma ferida pode predispor a aparência, né? Da mosca, a aparência das larvas. Sim. Então, o que eu preciso fazer? A manutenção do meu animal. Por exemplo, uma otite. A otite, ela é extremamente fétida. Então, a mosca, ela tem uma preferência por ir naquela região. Então... Vamos explicar, então, o que é uma otite, porque a gente pensa, né, que todo mundo domina, como você é bem técnica, o que é a otite? É uma inflamaçãozinha, né? Otite é uma inflamação, é uma infecção bacteriana ou fúngica na região do conduto auditivo do animal, né? E como a maioria dos animais tem a orelha pendular, a orelha caidinha, o que acontece? O ouvido fica abafado, né? A mosquinha vai lá, aproveita para colocar os ovinhos, né? E acaba aparecendo as larvas. Sim. As larvas, elas vão se depositar no tecido subcutâneo, debaixo da pele e começam... Escondidinha ali. Exatamente. Começam a se alimentar de todo o tecido que está lá, causando muita inflamação, causando infecções secundárias. Outras bactérias, né, podem acabar aproveitando a presença das larvas para causar infecções. E quais são os sintomas do bichinho? Porque, como você disse, a orelhinha, né, gente, tampa ali, você não está sempre olhando, então, de repente, a gente fala, né, e o bichinho tem o seu modo de também expressar que está sentindo um incômodo. Como é que a gente pode... A gente já tem intimidade com o nosso filhote para saber que ele está com algum probleminha, mas tem algum sinal assim bem característico? Então, o odor fétido é geralmente o que chama mais a atenção dos tutores. Por quê? Às vezes as larvas, elas entram por um único buraquinho e aí tem várias outras ali fazendo uma colônia. Então, um único buraquinho pode ter a presença de várias larvas e aí você só consegue perceber aquele buraquinho e um odor absurdamente fétido. Bom, e aí qual é... Porque às vezes, assim como a gente faz na gente, a automedicação, né, gente? Às vezes a gente tem já aquele remedinho que o veterinário passou da outra vez, que aconteceu algo parecido, e usa. O que a doutora tem para nos falar nesse sentido? Nesse caso, não tem como não recomendar o acompanhamento médico veterinário. Por quê? É como se fosse um iceberg. Como eu disse, às vezes é um buraquinho e várias larvas. Então, o que acontece? A gente leva no médico veterinário
veterinário para que ele possa avaliar a extensão da ferida. Muitas vezes a gente tem que sedar o animal para poder retirar as larvas, administrar antibiótico, administrar anti-inflamatório, passar algum medicamento que seja antiparasitário para que essas larvas venham a morrer, tá? Tem que fazer a tricotomia, que é a raspagem dos pelos na região da ferida, porque onde há pelo, numa ferida, a gente tem uma proliferação bacteriana muito maior. Então precisa realmente do acompanhamento médico veterinário, sedar o animal, né, para fazer a remoção das miases. E muitos animais, para serem sedados, eles precisam passar por exames prévios, hemogramas, bioquímicos para ver como está a função renal e hepática. Se for um animal idoso, tem que fazer um eletrocardiograma. Então, o acompanhamento veterinário é essencial. Gente, é muito detalhe, né? A gente tem que prestar bastante atenção. Hoje em dia, a gente tem, é claro, o hábito, nós estamos na época da internet. É outra coisa que eu quero lhe perguntar, outra questão que eu quero colocar aqui. Além da gente dar medicaçãozinha às vezes em casa, e aí eu gostaria que você também complementasse o risco de se dar uma medicação que não seja a ideal. E além disso, qual o cuidado que a gente tem que ter com as informações via internet? Então, existem muitas medicações que para os animais são tóxicas, tá? Por exemplo, um gato que vem a ter míase, tá com aquela região inflamada, tá com dor, e aí o tutor naquela intenção de, vou dar aqui uma medicação para passar essa dor, vou passar um paracetamol. O paracetamol é altamente tóxico para gatos, então o risco é a morte. Né? Sem falar a questão de dosagem. Um animal que pesa 5 quilos não vai tomar a mesma dosagem do que um humano que pesa 60 quilos. É uma diferença muito grande. Então existe também o risco da superdosagem. Existe também, algumas pessoas usam aqueles sprays chamados mata-bicheira, né? Vai lá, coloca o mata-bicheira, pode ser que mate algumas larvas, mas é infecção secundária. Como é que aquela ferida... Vai ser só um paliativo, né? Isso, como é que aquela ferida vai cicatrizar sem debridamento, sem antibiótico, sem anti-inflamatório? Então precisa de todo um suporte que em casa é inviável que o tutor realize. Certo. E a gente, então, além de ter cuidado com as informações da internet, além de ter cuidado com a medicação que já tem em casa, tem que mesmo ter esse acompanhamento médico, né? Uma pergunta também que surge aqui. Existem animais que têm mais tendência a ter a míase e dentro de cachorro, de cães e gatos, existem umas raças que são mais propensas? Exatamente. É mais por uma questão de ignorância da população, né? Aquela população, aquelas pessoas que têm uma maior ignorância em relação ao assunto, né? Vê a ferida e não compreende o que é aquilo. Animais SRD, sem raça definida, infelizmente são os que têm mais predisposição, porque são animais que frequentam mais a rua. Vira-latas, no caso dos cães, as pessoas chamam às vezes de vira-latas. Exatamente, são os nossos conhecidos vira-latas, né? Eles têm uma predisposição maior por viverem em regiões mais periféricas, por serem animais que são frequentemente mais abandonados, que têm mais acesso à rua, sem os seus tutores, então eles têm uma predisposição. Outra predisposição é feridas pré-existentes. Ferida na região ocular, ferida na região da gengiva, na região das unhas. Qualquer feridinha vai predispor o animal. Já atendi animais de raça que tinham míase, né? Animais que vivem em quintais. Tem uma frequência maior do que animais que moram em apartamento. Estão mais expostos, né? Exatamente, porque depois que a larva ela cresce, ela vira adulta, ela vira pupa, né? E a pupa precisa se enterrar no solo para virar mosca. Então, em ambientes onde tem mais terra úmida, é uma região muito mais fácil das moscas se proliferarem. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui do quadro, doutora Letícia. E gostaria que deixasse suas redes sociais, sei que apareceu aí também, mas aproximasse para confirmar aí, né, suas redes sociais, por favor. Que isso, fico à disposição do Bom Dia News. Minhas redes sociais é Letícia Johanne e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você.